Atos 10, aliás, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os teus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te, ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e se assentasse com ele. E o lugar da escritura que ele estava lendo era este: o Senhor foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação ele foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é simplesmente ceifada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? Ele está falando de si mesmo ou ele está falando de outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, ali no livro de Isaías, lhe anunciou a Jesus. E indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: sim, eu creio. Eu creio no quê? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar o carro, e desceram ambos até a água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou ali. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. Mas o eunuco, jubiloso, contente, alegre, ele continuou o seu caminho. E Filipe voltou para Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que finalmente chegou em Cesareia. Amém. Esse texto, irmãos, ele é um dos textos mais ricos das Escrituras Sagradas. E por quê? Porque esse texto, ele mostra o esforço de Deus, André, num afã de salvar. Deus tem desespero, Deus tem um desejo, Deus tem uma vontade tão profunda de salvar, que Deus emprega todos os recursos divinos para que se cumpra esse escopo de Deus de salvar. Deus, ele não mede esforços para salvar. Deus não regula medidas para salvar. Deus não aplica doses quando ele deseja salvar. Pelo contrário, no desejo de salvar, Deus emprega, Deus investe, Deus, ele junta todos os seus recursos. Nós sabemos que Deus se revela por diversos meios. E esse texto aqui, ele traz pelo menos 5 meios de revelação, 5 meios que Deus usa para se revelar e que Deus aplica aqui nesse texto para salvar o eunuco. O primeiro deles é que Deus fala por intermédio do seu Espírito. Olha o texto quando diz aqui que o Espírito de Deus, no versículo 29, e o Espírito de Deus disse a Filipe. Esta expressão, o Espírito de Deus disse a Filipe,
indica que Deus, quando desejou salvar o eunuco, Deus, quando desejou resgatar aquele etíope estrangeiro, Deus, quando quis resgatá-lo da sua vida de pecado, da sua vida de mazela, Deus investiu a fala, o meio de revelação, o meio de graça, falando com Filipe através do seu espírito. Mas é muito interessante que Deus não fala apenas, ou não usa apenas o recurso da revelação por meio do Espírito Santo. Deus também vai usar a figura angélica. Olha o que diz o versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe. Vejam, irmãos, que o alvo de Deus é salvar o eunuco, é resgatar o etíope, é buscar aquele estrangeiro. E para isso Deus investe do seu espírito. Para isso Deus derrama do seu espírito. Para isso Deus visita a terra através do seu espírito. Para isso Deus faz o Filipe, servo do Senhor, ouvir a voz de Deus através do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele fala conosco na nossa mente. O Espírito Santo fala conosco no nosso coração. O Espírito Santo fala conosco no nosso interior. O Espírito Santo comunica dentro do nosso espírito a vontade de Deus. E aqui, o Espírito Santo rompe com todo o compromisso e com toda a agenda dele e vem falar com Filipe a respeito do alvo de Deus, que é salvar o eunuco. Mas Deus está tão empenhado, Deus está tão aplicado, Deus está tão desejoso de ver o eunuco salvo, que Deus vai usar um anjo. O anjo do Senhor, Flávio, vai falar com Filipe. Não é que o Espírito não seja suficiente. Aliás, se tem uma doutrina teológica que nós temos que crer, é a irresistibilidade da fala e do poder do convencimento do Espírito Santo. Quando o Espírito fala, de fato e de verdade, a postura que um homem pode ter é a prostração, é a humilhação, é a queda, é a entrega, é a rendição. Mas aqui, Deus não está falando assim, já que o Espírito não funcionou, eu vou mandar o anjo. Não é isso. É que Deus está dizendo, eu estou tão desejoso de salvar esse homem, eu estou tão anelante de salvar, eu tenho um projeto na vida desse homem tão grande, que o meu Espírito manifesta-se a Filipe para salvá-lo, mas também eu envio um anjo. Deus manda um anjo, Herodes. O anjo é um meio de Deus falar. Quantas vezes lá no passado Deus falou por voz angélica? Quantas vezes Deus revelou sua vontade através de Gabriel? Quantas vezes Deus manifestou-se por meio das miríades angelicais, por meio das hostes da bondade, por meio dos tronos, dos principados e das potestades da bondade? Quantas vezes Deus usou esse meio de graça que é o anjo, para livrar pessoas, para salvar pessoas? E aqui, Deus chama o anjo e fala, anjo, desce lá. O Espírito Santo já falou com Filipe, mas eu quero que você dê uma experiência para ele. Desce lá e também insiste nessa mensagem. Diga para ele que eu tenho um plano na vida do eunuco. Diga para ele que eu quero salvar aquele etíope. Reforça a mensagem que ele já tem ouvido no coração, na mente, ele já tem ouvido nas intuições dele. Eu já tenho falado com ele através do meu espírito, mas insiste com Filipe, porque eu tenho desejo de salvar. Mas Deus, irmãos, Ele tem mais ferramentas do que nós podemos contar. As armas de Deus na luta contra todas as forças e as oposições que querem impedir o homem de ser salvo, as armas de Deus são inúmeras e incontáveis. E aí então Deus vai utilizar-se de mais um meio de revelação, que é a própria palavra. Enquanto Deus está usando o Espírito Santo e anjos para falar com Filipe, Deus está usando a sua própria palavra para falar com o eunuco.
O eunuco está sentado na sua carruagem. E o eunuco está fazendo o quê? Ele está voltando para a Etiópia, porque ele tinha vindo a Jerusalém sacrificar, cultuar a Deus, e de repente cumpriu algum protocolo político, e ele está voltando. Só que nesse retorno dele, ele toma um exemplar das Escrituras. E o exemplar da Bíblia que ele toma é o livro de Isaías. E o rolo que ele está lendo é o capítulo 53 de Isaías. E quando ele está lendo ali a respeito do servo sofredor, descrito em Isaías 53, ele vai entrando na letra, ele vai entrando na palavra, e a palavra vai penetrando no seu coração, vai penetrando na sua mente. E é interessante, irmãos, é muito interessante, que a parte que mais o toca, não é a parte que fala sobre Israel, não é a parte que fala sobre o próprio profeta Isaías, não é a parte que fala sobre o templo, não é a parte que fala sobre os utensílios do tabernáculo, sobre o ministério dos reis, sacerdotes, levitas, o ancianato, não. A parte que Deus está usando das Escrituras para quebrar as amarras do coração do eunuco, a parte que Deus está usando para quebrar as correntes da mente, do coração do eunuco, que o prendem fora do Evangelho, fora de Deus, é aquela parte do texto que revela Jesus Cristo, aleluia, o Messias, o servo sofredor, o Cordeiro de Deus que veio para morrer e tirar o pecado do mundo. Deus usa do seu Espírito, Deus usa da voz angélica, e Deus usa da sua poderosa, inefável e maravilhosa palavra. Agora, Deus não está usando apenas estas circunstâncias. Deus também está empreendendo homens. Porque Deus fala pelo seu Espírito. Deus fala por anjos. Deus fala pela leitura simples da palavra de Deus. Mas Deus também utiliza-se de homens. Deus utiliza-se de seres humanos, de pessoas humanas. É por isso que Deus diz para Filipe: encosta na carruagem e sai correndo acompanhando, até que você possa ouvir ele lendo o texto. E aí você pergunta para ele: você está entendendo o que você lê? E ele vai dizer para você: não estou entendendo, sobe aqui. E quando você subir, eu estou escancarando, eu estou abrindo uma porta, eu estou dando a você uma oportunidade de, como homem, revelar o amor de Deus, a graça de Deus pela vida desse sujeito. E aí Deus então vai usar o homem. Que homem? O homem Filipe. E esse homem, ele não vai falar, pastor Herodes, das suas histórias, ele não vai falar das suas formações, ele não vai falar das suas convicções políticas, sociológicas, dos seus ideários, ele não vai falar de nada disso, ele vai falar das Escrituras. É por isso que eu fiz ênfase aqui na leitura, quando diz assim: e Filipe, pastor, começando de Isaías, ele foi até a morte, ressurreição e a necessidade daquele homem se batizar. Ele passou por todos os profetas, ele passou pelo período interbíblico, ele passou por João Batista, passou por Jesus, e Filipe passou pela vida, a morte, a ressurreição, a apresentação de Jesus, até que ele chegou e disse para o homem: diante de tudo isso, meu filho, que eu te apresento, você só pode tomar uma medida: aceitar Jesus no seu coração, crer nele como filho de Deus, se batizar, passar a tomar ceia e ser integrado no corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus fala por intermédio de homens. Agora, Deus não fala por homens que querem falar de si mesmos. Deus não fala por intermédio de homens que querem falar da sua formação. Deus não fala por intermédio de homens que querem bravatar e jogar conhecimento, um pseudo-conhecimento, porque a verdadeira sabedoria é o temor a Deus. Deus fala por homens que começam nas Escrituras, que dedicam-se às Escrituras e que expõem as Escrituras. É por meio destes homens que Deus descortina os céus, e Deus derrama e revela a sua vontade, o seu coração. Aleluia, glória a Deus. Uramana cheira macandaramahai, labacandaramachura mahai. Aleluias.
Veja como Deus está desesperado para salvar o eunuco. Deus usa do seu espírito. Deus manda anjo. Deus usa a Bíblia. Mas Deus também coloca homens ali que possam ser hermeneutas, intérpretes, explicar, expor, ensinar, aleluia, as Escrituras. E Deus fala ali nesse texto, por intermédio do seu Filho. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 a 3, ele diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos fala, incontestavelmente, pelo seu Filho, ao qual constituiu herdeiro e Senhor sobre todas as coisas. Qual é o texto? Qual é a parte da Bíblia que o eunuco está lendo? É a respeito de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para nós pregadores aqui. Não interessa se você começa no Gênesis, é possível terminar em Jesus. Não interessa se você começa no Êxodo, é possível terminar em Jesus. Não interessa se você começa lá nos livros históricos, a mensagem central da Bíblia é Jesus. Não interessa se você baseia nos Salmos, num texto de Provérbios ou de Eclesiastes. Não interessa se você começa em Isaías. O foco das Escrituras é revelar Jesus. Porque quando Jesus é conhecido pelo pecador, Jesus tem as armas, as ferramentas para convencer o pecador e trazê-lo para Ele. Deus está empregando as suas armas, o seu espírito, anjo, a sua palavra, homens. O próprio Cristo está ali e a própria circunstância. A própria circunstância. Aqui há tantos fenômenos. O primeiro fenômeno é que o texto diz que Deus fala para Filipe assim: ô Filipe, larga o que você está fazendo e vai ali para a banda do sul, para o caminho que desce para Jerusalém por Gaza. Vai ali, aquela região está deserta. Fica ali. Fica ali naquele deserto. Mas vou fazer o que no deserto? Fica ali, porque eu vou nessa circunstância fazer uma obra extraordinária e marcante aqui. Às vezes Deus nos conduz aos desertos. Às vezes Deus nos conduz aos lugares áridos. Às vezes Deus nos conduz às estiagens. Às vezes Deus nos conduz às escassez. E a gente olha assim e diz assim: meu Deus, por que o Senhor me conduziu aqui? Fica aí, porque por meio dessas circunstâncias eu vou revelar coisas maravilhosas e extraordinárias. Fica ali no deserto. E ele fica no deserto e de repente parece que do nada, por coincidência, como se não houvesse nenhum tipo de agendamento divino, como se fosse um acidente, passa uma carruagem, e a carruagem é de um sujeito que está lendo a Bíblia, desejoso de encontrar a verdade. E aí então Filipe sobe na carruagem, revela para ele tudo. O homem toma a iniciativa de se batizar, e depois que ele batiza, a Bíblia fala que o Filipe simplesmente ele desaparece. Esse fenômeno do desaparecimento de Filipe é uma outra manifestação de que Deus fala por intermédio da circunstância. Deus, ele ocultou Filipe do homem e ocultou o homem de Filipe. Deus o trasladou. Deus moveu Filipe e o arrebatou de um lado e colocou em outro. Esta transmigração, esse fenômeno metafísico, meta-humano, supra-humano, que é o quê? É você estar num lugar e de repente você simplesmente desaparecer e aparecer em outro. Deus usa circunstâncias para salvar, irmãos. Você diz assim: pastor, isso aí é coisa de Steven Spielberg, coisa de Hollywood, isso é coisa da fantasia humana, isso é coisa da mitologia. Não, isso é coisa da Bíblia. O Filipe batizou o homem, quando ele terminou de batizar, ele sumiu, ele desapareceu. E Deus o colocou em outro lugar e disse: continua trabalhando aí, meu filho, vai trabalhando, vai fazendo a obra, porque por meio das circunstâncias.
Eu vou revelando, aleluia, essa minha mão poderosa. Uramacanta, aramachura, mahai. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Esse texto aqui, irmãos, ele é muito rico. É um texto que nós poderíamos, se fôssemos dedicar mesmo, ficar aqui um bom tempo falando sobre ele. Mas a maior mensagem desse texto é que Deus está desesperado para salvar. O amor de Deus é tão enorme. O amor de Deus é tão abundante. O amor de Deus é tão pleno que Deus não economiza ferramentas, armas e investimentos para nos salvar. Veja o esforço de Deus aqui, a humildade de Deus. Envia o Espírito, envia anjo, envia a palavra, envia homens, o próprio Cristo, as circunstâncias. Você diz assim: Senhor, por que o Senhor está tão desesperado assim? É porque tem um pecador, ele está passando no caminho, e essa é a oportunidade de eu salvar ele. É agora ou nunca mais. Então nesse momento eu vou fazer a minha obra. Oh, aleluias. Isso é maravilhoso. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a tua voz. Levante a tua face, abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor, que tem um amor tão grandioso e extraordinário por nós, que está disposto a investir tudo o que tem para nos salvar. Deus de glória. Urabacanda aramachira mahai. Deixa eu deixar uma pergunta para você pensar aí. Esse foi o esforço de Deus para salvar o eunuco. Agora, pergunte para você mesmo: qual foi o esforço de Deus para salvar a minha vida? Para um pouco para pensar. Glória a Deus. E responda para você mesmo: quais foram os instrumentos, as ferramentas, os utensílios, quais foram as riquezas, quais foram os investimentos, a quantidade de tempo, de horas, de dias que Deus dedicou até que você se batizasse e confessasse no seu coração: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio, e eu estou disposto a aleluia, humilhar e me render diante dele. Às vezes nós paramos, às vezes nós nos esquecemos de analisar qual foi a dose do esforço de Deus para nos salvar. Para nos salvar, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho. Os céus ficaram por 33 anos e meio tristes. Houve uma certa angústia nos céus. Aquela casa celestial com um certo ar de tristeza e de amargura. E se você andasse pelos corredores das mansões celestiais, é claro que eu estou conjecturando aqui, me permitam, né? E falasse assim durante aqueles 33 anos e meio: Deus, o que está acontecendo aqui? Deus ia dizer assim: que meu filho está lá, meu filho está longe, está fazendo uma obra, e esse é o sacrifício que eu tenho que fazer pela humanidade. Aleluias, 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 glória a Deus. O próprio Senhor Jesus, enquanto esteve aqui, esteve entre os pobres, homem de dores, irmãos, homem de dores, dado ao trabalho, homem que foi prensado, moído e dilacerado em todas as instâncias da vida, sofreu demais. E se você parasse e falasse assim para Jesus durante aqueles 33 anos e meio, dissesse assim: Senhor, o que está acontecendo aqui? Ele dizia assim: essa é a minha parte, é a minha parcela de investimento, é a minha contribuição para a redenção e a salvação de todos os homens. Aleluias! E depois disso, se você parar para pensar no próprio processo da sua conversão, quantas pessoas Deus mandou na sua casa? Quantas pessoas insistiram com você? Quantas pessoas, a quantas igrejas Deus te levou? Quantos pregadores Deus inspirou para falar com você? Quantos conteúdos bíblicos Deus foi disponibilizando?
quantas circunstâncias Deus preparou, quantos ambientes, quantos cenários Deus preparou, até que você, rendido, dissesse: eu creio agora eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e agora eu o confesso como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Diz que tem gente que deu muito trabalho, e tem gente que deu pouco trabalho, mas no sentido filosófico, todos nós demos muito trabalho. Nós deixamos o céu triste, nós deixamos o coração de Jesus dilacerado, mas Deus não tem arrependimento de nenhuma dessas obras. Se você perguntar assim, o que é que justifica esse seu esforço, Senhor? Ele vai dizer: o que justifica não é a comunidade dos que não aceitam, mas é a comunidade daqueles que se renderam, que aceitam, que recebem e que no templo dizem glória. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz. Abra a sua boca e dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Aleluia. Eu não posso, irmãos, ter outra reação senão a gratidão e o louvor diante do esforço que Deus fez por mim, diante de tantas pessoas que Ele investiu na minha vida. Deus me salvou, e para isso, irmãos, não foi só pago um alto preço na cruz, os céus também foram sensibilizados, a própria terra e estrutura humana, a história foi dividida ao meio, e no momento da minha conversão, Deus usou muitos agentes e ferramentas, até que eu me prostrasse e dissesse: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, eu me rendo aos teus pés. Eu nasci num lar evangélico, por assim dizer, um lar cristão. A minha mãe, filha de pastor, meu avô, por parte de mãe, não o conheci, avô Moacir, um homônimo seu, vô Moacir. E o vô Moacir se converteu através das missões americanas, que foram trabalhar lá na região de Ribeirão Preto, Franca ali. E meu vô então aceitou o Senhor Jesus lá, nas tendas. Foi discipulado e virou então pastor nas tendas. E criou 2 filhas dele, minha mãe e uma tia minha. E as meninas então casaram. A minha mãe casou cedo e veio para São Paulo. E minha mãe, leu aquele texto da Bíblia que diz que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos. E ela então teve 18 filhos. O pastor Flávio conheceu alguns deles. Não foi, Flamengo? A minha mãe interpretou a Bíblia do jeito dela e aplicou. Encheu o tempo, encheu a terra. A minha mãe, né? E se você for falar com ela hoje e der risada, ela fica nervosa, que ela não esteja escutando esse negócio aqui, porque ela fala que é um desrespeito à palavra, uma vez que a Bíblia fala claramente lá. E nós temos um problema hermenêutico ali, porque Paulo diz que a mulher salvar-se-á dando luz a filhos. Aí tem que ver como é que interpreta. Cada doutrinador vai ter uma interpretação. A minha mãe teve: eu preciso de filhos. E ela teve 18 filhos. E ela nos criou no Evangelho. Mas na minha adolescência eu saí da igreja. E eu vivi na adolescência todo tipo de maluquice, de experiência que alguém pode ter. Eu me lembro que até minha mãe mesmo, até por conta dos vários filhos, irmãos mais velhos meus que já eram pastores na época, em certo aspecto disseram: deixa o Henrique aí, uma hora ele vai ser salvo, se for escolhido, né? E aí eu me lembro de vários irmãos que foram na minha casa e insistiram comigo. E era interessante porque meu pai mudava muito. Até os 18 anos de idade eu morei em 24 casas, para você ter ideia. Parecia um cigano, um nômade mesmo. E ele, então, não se apega, meu pai não tem esse apego à casa, não tem nada, ele passou isso para nós. Nós também não temos esse apego a nada dessas coisas. E aí, meu pai, e a gente morava, mas é interessante que cada casa que eu morava, ou tinha um crente no quintal, ou tinha uma igreja na garagem, ou era um crente no quintal, ou era uma igreja na garagem, ou então tinha na frente, ou do lado, ou na rua, alguém que fazia culto, etc e tal.
De modo que o investimento de Deus foi durante anos na minha vida. Até o dia que eu me prostrei e disse: Senhor, eu te reconheço, Senhor. Eu te reconheço, Senhor. Eu quero conhecer o Senhor de verdade. Aleluia, glória a Deus. E eu vejo, irmãos, que durante a minha vida, hoje eu estou com 36 anos, isso foi há 20 anos atrás, durante a minha vida, por diversas vezes, por fraqueza, por algum erro, algum pecado, algum desvio, por alguma coisa, eu quis sair, eu quis abandonar a fé, mas o mesmo amor, o mesmo coração latente, efervescente, inflamado de Deus por mim no momento da minha conversão, é aquele que se revela a mim em todos os momentos. Eu tenho um sintoma da minha fraqueza espiritual. Um deles é quando eu abandono a igreja, paro de vir. Se eu parar de vir, você pode ter certeza, vai me buscar que alguma coisa está errada. E a segunda coisa é deixar crescer a barba. Tem gente que cresce a barba e continua crente. Se eu tiver com a barba grande, olha para mim diferente. Diz: esse homem aí está passando por alguma luta. E por diversas vezes, eu deixei a barba crescer. Mas sempre tinha alguém que dizia: está aqui um prestou barba, filho. Arranca essa barba aí e vamos para a igreja. São os esforços de Deus para nos redimir, irmãos. Levante essa mão, por gentileza. São as dedicações de Deus para nos redimir. Eu não sei qual é o esforço de Deus por você agora, mas eu quero dizer que Deus está empenhando todas as ferramentas dele neste momento, aleluia, para manter você aos pés de Cristo, dizendo: eu te reconheço, eu te adoro e eu te louvo. E eu termino a minha fala aqui esta manhã dizendo que Deus não tem apenas, ou Deus não faz apenas esforços extraordinários com o fim de nos salvar, mas Deus também é poderoso e amoroso para fazer todos os esforços extraordinários para cuidar de nós em todos os detalhes da nossa vida. Deus utilizou-se do Espírito Santo, de anjo, da palavra, de homens, de Jesus Cristo, das circunstâncias, para salvar o etíope. Esses são os esforços de Deus para redimir. Mas além de redimir, o compromisso de Deus é acompanhar e cuidar. E nesse acompanhamento e nesse cuidado, Deus também está disposto a dedicar todas as suas ferramentas. O que Ele tiver à sua disposição, Ele coloca à nossa disposição. O que Ele tiver em suas mãos, Ele coloca em nossas mãos. O que Ele tiver dentro, aleluias, da ação dEle para contribuir conosco, Deus coloca à nossa disposição. E eu queria tomar uma imagem como exemplo disso e encerrar. A imagem é do cuidado de Deus com Elias. O profeta Elias estava extremamente deprimido, amargurado e angustiado. E ele estava angustiado pós-sucesso. Porque tem aquele que é um depressivo pós-catástrofe, mas tem aquele que é depressivo pós-êxito. O indivíduo recebe uma vitória tão alarmante, ele recebe um bem tão extraordinário, que ele acaba falecendo. Eu sei que os irmãos aqui não jogam, na Mega Sena, graças a Deus, não é para jogar, mas os irmãos conhecem a história. É possível que um homem receba a notícia de uma desgraça que aconteceu na sua vida e tenha um infarto e morra, sim ou não? Mas é possível que o indivíduo receba a notícia de que ganhou na Mega Sena e do mesmo jeito ele tenha um infarto, um mal súbito e morra. É possível ter depressão pós-traumas. E é possível ter depressão pós-sucesso. Um sucesso inesperado. Um sucesso precoce. Um sucesso imaturo. Um sucesso emergente. Que o indivíduo recebe uma grandeza e em decorrência dessa grandeza
uma responsabilidade tão extraordinária, que ele entra em depressão pós-êxito. Uma das coisas mais inimagináveis e incompreensíveis que existe, Igor, é a chamada depressão pós-parto. Uma vez que o parto em si representa o surgimento de uma vida, da continuidade da sua família, alguém para você transferir valores, etc. e tal. A natalidade, a maternidade é uma bênção em todos os aspectos. Mas existem mães que o impacto é tão grande que, lamentavelmente, elas entram em depressão pós-parto. O Elias, ele tem uma depressão pós-êxito. Ele mata 850 profetas, derrama fogo do céu, tudo vai de vento em polpa no ministério dele, mas aquilo atrai para ele uma responsabilidade muito grande, e uma perseguição muito grande, e ele fica deprimido por causa dessa perseguição, e desse êxito, dessa vitória, desta responsabilidade que ele tem a partir do sucesso, a partir da popularidade, a partir da notoriedade. Tem muita gente que quer ter sucesso na vida, mas não está preparada mental, emocional e nem espiritualmente para o sucesso. O sucesso, ele deve vir ao longo dos anos. É por isso que aqueles que Deus usa, Deus não usa de forma emergente, de forma extremamente rápida, exceto se Deus tiver um propósito de usar e levar logo. Mas se for para estabelecer um ministério profícuo e contínuo, geralmente Deus dá tempo ao tempo. O indivíduo amarga um tempo, amarga os anos, amarga as lutas, as dificuldades, e tudo aquilo vai formando sobre ele uma couraça, e aí ele vai aguentando e criando resistências, e aí quando Deus dá aquilo que dá, ou aquilo que tem que dar, quando Deus coloca naquele lugar que tem que colocar, o indivíduo está preparado, e aí essa bênção é uma bênção real, e não uma bênção falsa, uma bênção mentirosa. Talvez você esteja amargando o tempo, o massacre das lutas, e você diga, puxa vida, por que Deus me dá logo? Eu quero dizer para você, é melhor que você espere, para que quando chegar, você esteja pronto, esteja preparado, e isso seja de fato e de verdade, uma bênção na sua vida. E aí o Elias, depois disso aí, ele ficou deprimido, angustiado, deixou a barba crescer, o cabelo crescer, parou de ir para a igreja, ele ficou extremamente abatido. E aí o Elias abatido, Deus falou, agora começa um processo de cuidado com esse profeta. E aí como é que Deus vai fazer para cuidar dele? Primeiro Deus vai mandar ele lá para o Ribeiro de Querite, não é isso? E lá Deus vai falar para ele, vai lá filho, e lá eu vou mandar corvos para cuidar de você. Ô irmãos, é interessante como Deus vai conduzir os animais, para que esses animais alimentem o profeta Elias de carne, de alimento, do sustento, do necessário. Aí acaba o Ribeiro de Querite, os corvos param de vir, o Elias fala, e agora, Senhor? Deus diz, não, eu ainda tenho mais flechas nas minhas aljavas, vou lançar mais uma flecha, uma viúva vai cuidar de você, vai lá para Serepta, meu filho, vai lá para Serepta e você vai ver eu tirar de quem não tem para dar aos meus servos, você vai ver eu prover, eu cuidar, aleluia, de forma tremenda e extraordinária. Senhor, mas eu cheguei aqui, a mulher está na última caneca de farinha, no último pote de azeite aqui. Deus diz assim, meu filho, mas a minha bênção está nessa situação aí. Essa viúva vai sustentar você. É dessa viúva que eu vou mandar a provisão e o cuidado para você, enquanto eu tiver que cuidar de você. Aí o Elias é sustentado, ele é sustentado. Sabe, o Salomão disse para nós não desprezarmos os pequenos começos, irmãos. Às vezes a gente olha para uma fonte que Deus nos abre, uma porta que Deus nos abre, e a gente diz assim, isso daí é muito pequeno. Mas eu quero dizer para você, se aquilo ali é o cuidado de Deus, vai ser o suficiente. Aquilo vai ser sempre o suficiente. Não tenha vergonha, não se sinta apequenado, porque você está sendo cuidado por alguma viúva pobre. Porque essa viúva é um instrumento de Deus, é uma flecha da aljava de Deus, é aquela ferramenta que Deus está usando no cuidado e na preservação da sua vida. Aí, passou aquela fase da viúva, o Elias foi embora, e no meio do caminho ele caiu, exausto, exaurido, prostrado, e aí Deus então manda anjo.
e diz: Elias, acorda aí. Quando Elias acorda, ele olha e fala: são os corvos? Não. Deus é criativo. É a viúva? Não. Quem são? São anjos de Deus. Os melhores padeiros que você já conheceu. Aleluia. Pãozinho do céu para você, meu filho. Pãozinho maravilhoso. Senta aí, meu filho, e come. Quem que está trazendo? É o anjo do Senhor que está trazendo para você. Pensa no Elias conversando, Lucas, com o anjo e falando: e você, o que é? Fala assim: eu sou mais uma ferramenta de Deus no processo de cuidado com você. Deus está disposto a empenhar todo tipo de instrumentos e de ferramentas para cuidar da nossa vida. Sejam corvos, seja uma viúva, ou seja do anjo de Deus, nós receberemos o cuidado, as provisões e as manutenções de Deus para a nossa vida. Tem hora que Deus vai usar um elemento da natureza, tem hora que Deus vai usar um ser humano, mas tem hora que Deus vai fazer um milagre, vai fazer com que anjos venham e ministrem. É muito interessante Mateus 4, que diz assim, que depois que o tentador deixou Jesus, vieram os anjos e lhe serviram. Ah, pastor, porque a gente fala assim, isso é lá no Antigo Testamento. Não, senhores, não, senhores. Isso é uma teologia bíblica que é do Antigo até o Novo Testamento, que atravessa a história e que chega até nós. Anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E os anjos de Deus são instrumentos de Deus para cuidar da minha e da tua vida. Levante a sua mão a anjos de Deus vindo ministrar a sua vida. A cuidados de Deus advindos, aleluias, de forma maravilhosa e gloriosa para você. E aí Deus permite que o Elias caminhe um pouco mais. O Elias caminha e vai para uma caverna. E lá na caverna, o Elias deita e dorme abandonado, desprezado, esquecido, depressivo, angustiado. E aí, quando Elias está naquela situação, ele ouve a voz de Deus. E ele sai da caverna. E ele vê circunstâncias. Terremoto, chuva. Ele vê pedra pegando fogo, pedra rachando. Parecia que aquilo era uma mina. Extração de algum minério, uma jazida. Ele vê ali bombas, ele vê... E Deus não está naquilo. Mas de repente ele vê uma névoa suave. E no meio daquela névoa suave, ele ouve a voz de Deus dizendo: Elias, Elias. Geralmente a gente fala essa voz, Herodes, com a impostação da cobrança. Como se Deus estivesse dizendo assim para o filho que está atrasado para ir para a escola: acorda logo, moleque. Igual eu falo com o Dudu: Dudu, acorda, vai perder a aula. Não é essa a ideia. O texto lá não está nessa atividade da linguagem. Está de forma pacífica. É mais ou menos assim: Elias, ô Elias, meu filho, ô Elias, acorda aí, filho. Acorda aí, porque eu já mandei corvo. Acorda aí, rapaz, porque eu já mandei viúva. Acorda aí, porque eu já mandei anjo. E eu estou vendo que esse processo aí sou eu mesmo que eu tenho que cuidar. Levanta, Elias, porque a gente tem um contato aqui. A gente tem um encontro maravilhoso e eu vou cuidar de você, Elias. Levanta! Aleluia! Eu quero terminar dizendo para você: Deus empenha todas as suas ferramentas para nos salvar. E Deus empenha todas as suas ferramentas para cuidar de nós. Eu quero fazer uma pergunta para você. E eu quero terminar com essa pergunta. Do mesmo jeito que você pensou, quais foram os esforços de Deus para salvar você? Pense em quantos esforços Deus tem feito para cuidar da sua vida. Quantas pessoas Deus tem colocado no seu caminho. Quantos contatos inesperados têm surgido. Quantas pessoas Deus toca no coração para lembrar de você. E quando você vê, você está vivendo a proteção, a providência e o cuidado maravilhoso de Deus. Posso orar, pastor? Por favor, fiquemos em pé. Vamos orar a Deus, em nome de Jesus. O amor de Deus por nós é surpreendente, irmãos. O amor de Deus por nós é inigualável. É por isso que Deus imprime tudo o que Ele tem, todos os seus esforços. Paulo trabalha com uma palavra grega chamada kenosis. Kenosis é o esvaziamento.
Paulo fala que Jesus se esvaziou, mas eu quero ampliar essa palavra dizendo que Deus está sempre se esvaziando. Deus está dando tudo de si com o fim de salvar. E Deus também dá tudo de si com o fim de cuidar. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, pela salvação. Obrigado, Pai, por estarmos aqui esta manhã. Hoje, Pai, nós estamos vivendo aqui nessa igreja, Senhor, um marco, Pai. Um marco porque nós estamos retornando aos nossos cultos, Senhor. Obrigado por isso. Porque nós poderemos retornar a ver os nossos irmãos, a cultuar aqui no templo, é claro, Senhor. E com todos os cuidados necessários, cumprindo todos os protocolos. Hoje o Senhor está nos dando essa bênção, Pai, essa virtude. Nós te agradecemos por isso. Abençoe esse nosso retorno, Senhor. Nos dê, Pai eterno, em nome de Jesus, Senhor Deus, crescimento nesse retorno, para louvor da Tua glória. Ah, Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, nós te louvamos pelo Teu cuidado para conosco. E se há alguém aqui, Senhor, esta manhã, ou se há alguém lá em casa, esta manhã, que não sente, Senhor, o Teu amor, que esta palavra, Pai, que demonstra que o Senhor empenha tudo que o Senhor tem para salvar e cuidar, que essa palavra gere, Pai, a certeza de que essa pessoa é amada pelo Senhor. E é tão amada que o Senhor está disposto a esvaziar-se para dar a salvação e o Teu cuidado. Faz isso por nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aqui não é para sentar? Aqui. Amém. Mensagem toda.